Era uma vez, no lugar chamado Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele era o homem mais justo e íntegro de todo o Oriente. Jó era incrivelmente rico, com milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentos. Ele tinha uma família grande e feliz, com 7 filhos e 3 filhas. Todos os dias, Jó oferecia sacrifícios a Deus, preocupado que seus filhos pudessem ter pecado em seus corações. Ele era um homem que temia a Deus e se afastava do mal. Um dia, no céu, os anjos se apresentaram diante de Deus, e entre eles estava Satanás, o acusador. Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, e ele respondeu que estava percorrendo a terra. Então, Deus disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é íntegro e justo, um homem que me teme e evita o mal. Satanás, com seu cinismo, respondeu: Será que Jó teme a Deus por nada? Você não o protegeu, assim como sua casa e tudo o que ele tem. Você abençoou o trabalho de suas mãos, e seus rebanhos se espalharam pela terra. Mas estenda sua mão e fira tudo o que ele tem, e verá se ele não o amaldiçoa na sua cara. Deus, confiando na fé de Jó, disse a Satanás: Muito bem, então tudo o que ele tem está em seu poder, mas nele não toque. E Satanás se retirou da presença do Senhor, pronto para testar a fé de Jó. A tragédia começou de repente. Um mensageiro chegou correndo e disse a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto, quando os sabeus atacaram e os levaram. Mataram os servos à espada. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei para lhe contar. Mal ele terminou, e um terceiro mensageiro apareceu, dizendo: Os caldeus formaram 3 grupos. Atacaram os camelos e os levaram. Mataram os servos à espada. Só eu escapei. E como se não bastasse, um último mensageiro trouxe a notícia mais devastadora de todas. Seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, quando um vento forte veio do deserto e atingiu a casa. Ela desabou sobre eles, e todos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Ao ouvir tudo isso, Jó se levantou, rasgou seu manto e raspou a cabeça. Em vez de amaldiçoar a Deus, ele caiu por terra em adoração e disse: No saí do ventre de minha mãe, e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por nada. Num outro dia, Satanás apareceu novamente diante de Deus. E Deus disse: Você reparou no meu servo Jó? Ele ainda mantém a sua integridade, embora você me tenha incitado contra ele para a ruína Losem, motivo pele por pele. Respondeu Satanás: Um homem dará tudo o que tem por sua vida, mas estenda a sua mão e fira sua carne e seus ossos, e verá se ele não o amaldiçoa na sua cara. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está em suas mãos, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás foi e afligiu Jó com feridas dolorosas, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó sentou-se sobre cinzas e se raspava com um caco de cerâmica. Sua própria esposa, vendo seu sofrimento, disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal. E mesmo com essa dor terrível, Jó não pecou com seus lábios. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de sua desgraça e vieram consolá-lo. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Eles choraram alto, rasgaram suas vestes
e jogaram pó sobre as cabeças. Então sentaram-se no chão com ele por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, pois viam que seu sofrimento era muito grande. Finalmente, Jó quebrou o silêncio. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele lamentou sua dor, questionando por que a vida é dada àqueles que sofrem, porque a luz é dada aos que têm amargura na alma. Seus amigos, então, começaram a falar. Cada um, à sua maneira, tentou explicar o sofrimento de Jó. Eles argumentaram que o sofrimento é sempre um castigo pelo pecado. Elifaz sugeriu que Jó deveria ter algum pecado oculto. Bildade insistiu que Deus é justo e não pune os inocentes. Zofar o acusou de arrogância e disse que seu sofrimento era menor do que seus pecados mereciam. Eles acreditavam numa lógica simples: os bons prosperam, os maus sofrem. Como Jó estava sofrendo, ele devia ser mau. Mas Jó se defendeu. Ele manteve sua inocência, argumentando que não havia feito nada para merecer tamanho castigo. Ele se sentia abandonado por Deus, caçado como um animal. Seus discursos eram um misto de dor, confusão e um desejo desesperado de encontrar Deus para apresentar seu caso. Ele gritava: "Se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria até a sua habitação. Apresentaria a minha causa diante dele e encheria a minha boca de argumentos." Jó ansiava por justiça, por uma resposta. Ele se sentia esmagado, mas sua fé, mesmo abalada, não se quebrou. Ele se recusou a aceitar as respostas fáceis de seus amigos, pois sabia que a realidade era mais complexa. Então, um jovem chamado Eliú, que estava ouvindo tudo em silêncio, finalmente falou. Ele criticou tanto Jó quanto seus 3 amigos. Disse que os amigos não conseguiram refutar Jó, mas acabaram condenando-o injustamente. E criticou Jó por se justificar em vez de justificar a Deus. Ele argumentou que Deus usa o sofrimento para nos corrigir e nos aproximar dele, e que a sabedoria de Deus está além da nossa compreensão. Quando Eliú terminou de falar, algo incrível aconteceu. Uma tempestade se formou, e do meio do redemoinho, o próprio Deus falou a Jó. Mas Deus não respondeu às perguntas de Jó sobre por que ele sofreu. Em vez disso, Deus fez perguntas a Jó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou suas medidas, você certamente sabe. Ou quem estendeu sobre ela a linha de medir? Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou à alvorada o seu lugar? Você já entrou nos depósitos de neve? Ou viu os depósitos de granizo? Deus continuou falando sobre as maravilhas da criação, as estrelas, os oceanos, os animais selvagens, como o leão, o cavalo de guerra, o biemote e o leviatã. Eram perguntas que mostravam o poder, a sabedoria e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Jó não tinha respostas. Diante da majestade infinita de Deus, Jó percebeu sua pequenez. Ele entendeu que sua mente humana limitada não poderia jamais compreender os caminhos do Criador do universo. Jó respondeu a Deus: "Eu sou insignificante. Como posso te responder? Ponho a mão sobre a minha boca." Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Jó finalmente disse: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, me retrato e me arrependo no pó e na cinza." Ele não se arrependeu de um pecado específico que causou seu sofrimento, mas de sua arrogância em questionar a sabedoria de Deus. Sua fé foi transformada. Ele não precisava mais de respostas, porque ele havia encontrado o próprio Deus. Depois disso, Deus repreendeu os 3 amigos de Jó por não terem falado a verdade sobre ele
como Jó havia feito. Ele ordenou que oferecessem um sacrifício e disse que Jó oraria por eles, e ele aceitaria a oração de Jó. E o Senhor restaurou a sorte de Jó. Na verdade, ele lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Ele teve novamente 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não havia mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó. Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração, e morreu velho e farto de dias. A história de Jó nos ensina que, mesmo no sofrimento mais profundo, quando as respostas não vêm, a nossa maior esperança é encontrar a presença de Deus. E essa presença é suficiente. Obrigado por assistir. Se esta história tocou você, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir. Até a próxima!